Uma série sobre música, amizade e superação, mas que fora das câmeras foi cercada de um monte de tragédias. Olá, eu sou a Julia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Glee. Glee estreou em 2009, criada por Ryan Murphy. A trama acompanhava um grupo de adolescentes com performances musicais. A série se tornou um fenômeno global. Glee ganhou diversos prêmios, incluindo Globos de Ouro, e teve enorme impacto cultural. A gente tem que pensar que ali nos anos 2000 a produção de séries e filmes musicais ficava bastante presa à Disney, ao Disney Channel. Então, Glee traz essa série ainda adolescente e ainda musical, mas fora do mundo da Disney, que a Disney, via de regra, não costumava abordar, como distúrbio alimentar, bullying, problemas sociais, relacionamentos homoafetivos, esse tipo de coisa. Por consequência, Glee acabou sendo responsável por lançar vários novos atores à fama. Enquanto Glee ia se transformando num sucesso global, o seu elenco padecia de alguns problemas e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Infelizmente, alguns dos integrantes do elenco de Glee já faleceram e nenhuma dessas mortes foi uma morte natural ou, enfim, tranquila de alguma forma. Todas elas foram um pouco problemáticas. A gente vai começar com o Cory Monteith, que foi o primeiro a falecer. Cory Monteith nasceu em 11 de maio de 82 no Canadá. Antes da fama, teve uma juventude conturbada, abandonou a escola e enfrentou problemas de dependência química, ainda na adolescência. Tem, inclusive, o registro de que o Cory teria passado pela reabilitação já aos 19 anos. Em Glee, ele interpretava o personagem Finn Hudson, que era um dos protagonistas da série. Ele era bem aquele boyzinho do esporte das escolas norte-americanas que acaba descobrindo o seu talento pela música e pelo teatro. Durante os anos que o Cory participou da série, ele parecia ter encontrado ali um momento da sua vida mais estável e tá vivendo essa paz, mas que a gente descobriu que não ia durar muito tempo. Em 2013, o Cory voltou a lutar contra o seu vício em drogas. Em 13 de julho de 2013, ele foi encontrado morto em um quarto de hotel em Vancouver, no Canadá. Ele tinha apenas 31 anos. A causa da morte foi oficialmente confirmada como uma combinação de heroína e álcool. A notícia causou comoção mundial. Fãs, colegas de elenco e a própria série prestaram homenagens, incluindo um episódio especial dedicado ao ator. A morte do Cory chocou bastante o público, mas como eu falei pra vocês, não foi a única, foi só a primeira no elenco de Glee. E agora a gente vai falar sobre o Mark Salling. Mark Salling nasceu em 17 de agosto de 82 no Texas, nos Estados Unidos. Ele interpretava Noah Punk, um personagem rebelde que também marcou a série. Ao contrário do Cory, que era o mocinho dos esportes, o Noah já era o bad boy dos esportes. Em 2015, Mark foi preso por posse de material ilegal envolvendo menores. Eu não vou usar todas as palavras para dizer que tipo de material é esse, mas uma vez que ele envolve menores, eu acho que vocês conseguem entender mais ou menos do que se trata. O caso, à época, obviamente que tomou uma repercussão mundial e afetou negativamente a carreira dele, como era de se esperar, né? Até porque não era uma alegação leve, uma acusação leve, ele estava sofrendo uma acusação bastante forte e bastante problemática. Em 2017, ele chegou a se declarar culpado. A sentença estava marcada para o março de 2018, mas no dia 30 de janeiro desse mesmo ano, poucos dias antes da audiência final, Mark foi encontrado morto na Califórnia. Ele tinha 35 anos quando isso aconteceu. A causa da morte, então, foi declarada como um ataque à própria vida, né? Um autoextermínio. Muito da audiência se dividiu, porque ele não foi condenado até o final por ter morrido antes da condenação, mas ele se declarou culpado de coisas horrorosas, de coisas absurdas, mas ao mesmo tempo as pessoas tinham esse apego, né, ao personagem, à série, e por vezes o público tem um pouco de dificuldade de separar a obra do artista,
no sentido de não é porque aquele personagem é bom que o ator que interpreta ele vai ser também. Alguns anos se passaram e parecia um pouco que a maldição tinha acabado, até que 2020 chegou e infelizmente nesse ano a Naya Rivera também vai falecer. Naya Rivera nasceu em 12 de janeiro de 87, na Califórnia, também nos Estados Unidos. Ela começou a carreira ainda criança, mas ganhou reconhecimento mundial sendo Samantha Lopes, de Glee. A Samantha se tornou uma das personagens mais importantes da trama, não só porque a Naya era uma ótima cantora, bastante talentosa, mas também porque a Samantha era um dos personagens LGBT. E como eu falei, essa é uma das pautas que Glee vai trazer de uma maneira bem interessante para quem é jovem e tá passando por isso. Ela realmente cativou o público e é muito difícil você achar algum depoimento negativo sobre a Naya. A Naya alugou um barco para passear com o filho dela num lago. Um tempo depois, esse barco foi encontrado à deriva só com o filho dela nele. O menino, que à época tinha só 4 anos e não conseguiu dar informações muito claras à polícia, foi ao menos capaz de dizer que, agora eu acho muito triste, que a mãe dele colocou ele em cima do barco de volta e depois afundou e sumiu no meio da água, sem voltar mais. Após dias de busca intensa e bastante intensa mesmo, porque até aqui no Brasil a gente estava acompanhando o plantão sobre as buscas do corpo da Naya, infelizmente ela foi encontrada morta. No dia 13 de julho, então, o corpo dela foi encontrado e a sua morte foi finalmente constatada de fato, tendo como causa um afogamento acidental. As mortes do Corey, da Naya e do Mark com certeza marcaram muitos fãs de Glee. E como tudo que é desgraça relacionada à cultura pop, acabou virando uma teoria da conspiração. Eu acho que aqui não faz muito sentido falar em teoria, faz mais sentido falar da vida mesmo. É triste, mas é a vida. Se você para pra pensar num grupo de amigos seu, talvez você consiga pensar um amigo que tem problema com droga, algum conhecido que seja, que se envolveu em algum crime, mesmo que não tão horroroso quanto os crimes do Mark, ou alguém como a Naya, que se envolveu num acidente infeliz e, infelizmente, acabou a vida, sabe? Enfim, gostei muito de Glee no começo da minha adolescência, queria trazer esse vídeo aqui, mesmo que de um jeito mais rápido, mais curtinho, só porque eu realmente acho que nem tudo é teoria da conspiração e às vezes a gente tem que saber se resguardar e se respeitar um pouco melhor. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, apesar de ser um tema aí mais pesado e tristinho. Eu espero também que vocês assistam os outros vídeos aqui do canal e deixem nos comentários o que você mais gostava em Glee, qual dos seus personagens era o favorito, o que você espera ver por aqui. É isso. E beijo.